senhor é natural de onde? Nasceu em berço católico? Como é que foi? Eu sou natural de Lavras, uma das cidades mais católicas da catolicíssima Minas Gerais, né? Porque Minas Gerais tem um catolicismo mineiro, assim, né? Assim como no Nordeste, um catolicismo mineiro. E Lavras é muito marcado por isso, muito marcado pela Eucaristia, uma cidade, principalmente na minha época, muito eucarística, muito voltada em torno do Sagrado Coração de Jesus, porque os padres que trabalhavam na cidade de Lavras, na sua maioria, eram padres do Sagrado Coração de Jesus, deonianos, né? E isso marcou muito a minha trajetória. Então, assim, nasci numa família que preservava muito valores católicos. Meu pai participava muito, meu pai era vicentino, né? Foi presidente dos vicentinos muitos anos. O nome Vicente, não? Sim, o nome do meu avô foi por causa de São Vicente de Paulo. E o meu avô também era vicentino. E aí eu fui o primeiro neto, Vicente de Paula Neto, e mais essa dimensão. Acho que com 7, 8 anos eu já participava da conferência de São Vicente de Paulo. Me lembro. Isso, com 7, 8 anos? 7, 8 anos já participava. Com 12 já fazia secretaria dos vicentinos. Então, tem todos esses sinais, assim. Então, isso me deu uma vivência muito próxima da vida eclesial, da igreja. E meu pai sempre foi mais religioso do ponto de vista católico do que a minha mãe. A minha mãe era de uma religiosidade mais de dentro de casa, de rezar em casa, de ir na missa aos domingos, porque era sagrado em casa, mas a mãe era mais assim, mais de devoção. Meu pai não, meu pai participava mesmo da igreja, dos movimentos, e era muito forte isso. Quantos irmãos? E eu fui filho único um bom tempo, então isso me marcou muito. Foi filho único? Eu fui filho único durante 10 anos. E aí isso me marcou muito. Então eu convivia muito. Depois, eu costumo dizer, abriram a porteira, vieram mais 4. Eita! Então nós somos 5 irmãos. Mas nessa tentativa, minha mãe foi mãe de, eu digo assim, foi mãe de 8, porque ela perdeu mais 3, assim, tentando engravidar. Aí perdi, às vezes com 2 meses, 3 meses. Eu me lembro assim do sofrimento. Tanto que uma das coisas que mais marca a minha infância era a vontade de ter irmão, sabe? A vontade de ter irmão, assim, era muito grande. Então, quando veio meu segundo irmão, foi uma alegria muito grande dentro de casa. Então, uma infância e adolescência sempre ali engajado na igreja. E com um detalhe, até preciso dizer isso. Então eu morava perto do asilo e das irmãs de Nossa Senhora da Piedade, que é uma congregação religiosa mineira, que hoje tem também uma serva de Deus que está com um processo de beatificação muito adiantado, que eu conheci, por sinal, e era madrinha do meu irmão. Então, como chama ela? Irmã Benigna. Irmã Benigna, vítima de Jesus. Isso. E a Irmã Benigna era uma pessoa, assim, eu me tenho a imagem dela quando de criança, tenho a imagem dela sempre sorrindo, agradando as crianças, assim, participando da vida da igreja. E a minha mãe era muito próxima dela e das irmãs, por conta dela trabalhar como enfermeira no asilo, sabe? Cuidando de idosos. Então, com isso, eu cresci ali. Aí me lembro das catequeses, me lembro nitidamente da minha primeira comunhão, muito vivo ainda na minha memória. E ali já, na minha primeira comunhão, com 9, 10 anos, o sacerdócio já me atraía. Eu queria ser padre, assim, me lembro como se fosse hoje. E aí tinha aquela coisa de coroar o Sagrado Coração de Jesus, né? Na época, porque lá em Minas era assim, maio as meninas coroavam Nossa Senhora. Junho os meninos coroavam o Sagrado Coração de Jesus. E era muito legal porque geralmente dava perto do meu aniversário, que é 10 de junho.
E aí era toda uma vivência nesse sentido. Então, nos meus sinais vocacionais, porque a vocação ela vai deixando rastros, né? Nos meus sinais vocacionais tem essas marcas assim. Então, quando eu vou a Minas, vou a Lavras, vou à Capela de São José, lá das Irmãs, isso é muito forte. E é muito interessante porque o padre que celebrou minha primeira comunhão, depois foi meu formador nos Deonianos, depois foi meu diretor espiritual por muitos anos, até falecer, e era amigo pessoal do Padre Léo, diretor espiritual do Padre Léo muito tempo. Então, assim, eu vejo muita essa conexão.